Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje nós entrevistamos aqui no Jornal da Gazeta Rui Tavares Maluf, cientista político e professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Como é que o senhor está vendo o cenário político brasileiro? Complexo, né? Bastante complexo, até desnecessário falar, né, que vivemos um quadro de grande dificuldade, mas algumas coisas, no meu modo de entendimento, revelam que aquilo que já se falava em 2015, lá por volta do mês de agosto, setembro, sobre esse ano de 2016, de certa maneira vem se consolidando. Ou seja, temos um ano ainda mais difícil, de certa maneira, do que foi o de 2015, entre outras razões, pelo fato de termos afastado o atual presidente e, no momento, ela está sendo julgada pelo Senado Federal. Portanto, isso é um elemento de grande perturbação no sistema. Como é que o senhor, como cientista político, vê esse protagonismo do judiciário sobre a política? Hoje, posso dizer que a política está a reboque do judiciário. É correto dizer que está a reboque do judiciário, me parece bastante consistente essa afirmação, mas isso se deve, no meu entendimento, às contradições e equívocos da própria política brasileira e do próprio sistema político. Ou seja, parte dessa crise foi produzida por algo estrutural, ou seja, equívocos, vamos assim dizer, da nossa engenharia política, de legislação existente. O senhor diz dos partidos de aluguel, para venda de horário de televisão. Sem dúvida alguma. E a existência dos partidos de aluguel, em certa medida, se deve a toda uma legislação que facilita a sua existência. Então, em parte, é um problema estrutural que gerou esse conjuntural. E, obviamente, equívocos também de decisões políticas tomadas, tanto pelo governo ora afastado, como também pelas oposições. Agora, esse protagonismo do judiciário hoje, ele acaba, na sua opinião, ele é nocivo ou ele é positivo? O senhor acha que ele vai purgar alguns dos males que nós temos? Eu prefiro pensar, Gamberini, que de certa maneira, dadas as condições que foram produzidas, não era possível ao judiciário agir de forma diferente. Então ele acabou tendo efetivamente, aos olhos de muito, uma iniciativa quando se espera e se imagina que o Poder Judiciário só haja quando provocado. Não que ele tenha funcionado de maneira diferente. Em um outro momento poderia se falar em iniciativa do Judiciário. Mesmo assim, todo esse ocupar de cena da parte do Judiciário se deve muito mais ao vazio deixado pelo próprio sistema político. Então, está um pouco em aberto esse futuro, se essa ação significa algo de bom daqui a algum tempo ou não necessariamente. Por si só, seja a Operação Lava Jato e tudo aquilo conexo a ela, não irá produzir um Brasil melhor por si mesmo. Eu acho que abre as portas para que isso possa ocorrer, mas isso vai depender, em parte, do sistema político e em parte de toda a ativação de uma sociedade, de novos atores sociais e que estão aos poucos aparecendo. O senhor acha que há novos atores? Toda vez que se conversa sobre política, o que se constata é que não há lideranças agora capazes de levar um processo que resolva esses problemas. O senhor acredita que haja? Olha, eu acredito que nós não podemos ficar na expectativa que muitas vezes a nossa sociedade tende a ela, não só no Brasil, de um salvador da pátria. Isso é terrível, é muito ruim para uma democracia forte. É curioso, por um lado, nós temos uma democracia que eu acredito que se consolidou em muitos aspectos. Por outro lado, há algo de velho nela, essa esperança de que tudo deva estar na mão de alguém. E isso também é um pouco a visão de que o Estado, cristalizado às vezes numa pessoa, no presidente da República, pode fazer tudo. Quando numa democracia o Estado pode algumas coisas, mas quem pode muito mais e deve agir muito mais é a sociedade. Mas no nosso sistema eleitoral, a maioria dos eleitores vota, não lembra em quem votou. A maioria dos nossos representantes, dos nossos deputados e senadores, só liga para o eleitor na véspera da eleição. Esse é um sistema completamente estapafúrdio. Eu concordo com você, mas eu agregaria o seguinte: da mesma maneira que muitas vezes o político só lembra nas vésperas da eleição, convenhamos, pelo que você mesmo disse na tua observação, nós, cidadãos, muitas vezes também só nos preocupamos na época da eleição. E aí é que a legislação poderia dar um passo e não é preciso grandes mudanças para produzir alguns benefícios. A permanência do sistema do voto
proporcional com lista aberta, no meu entendimento, gera um grande malefício. Talvez pudéssemos manter o voto proporcional com lista fechada ou introduzirmos o voto distrital, porque isso tende a aproximar muito mais o eleitor do seu representante. E seguramente nós tenderíamos a prestar muito mais atenção. É muito pouco provável que nós não nos lembremos do nome do nosso prefeito, do nosso governador e do nosso presidente, porque o sistema facilita que nós memorizemos isso. Né? E isso pode, de certa maneira, ser estendido também ao Legislativo. O senhor defende o voto facultativo. Defendo o voto facultativo. Primeiro, eu começaria argumentando pela crítica que se faz à ideia do voto facultativo como ser elitista. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o voto facultativo cobra uma responsabilidade muito mais do cidadão que se interessa com a vida pública e faz com que, se houver, como se alega, corrupção, ingerência do poder econômico, que já ocorre muito com voto obrigatório, o custo, o preço disso se torna muito maior. Porque o cidadão não precisando votar e não se interessando com a vida pública, né, ele só poderia ser atraído, né, pensando numa situação perversa e ruim, se efetivamente aquilo que se oferece é muito bom. Né? E os riscos, a compra existe hoje de fato, nós sabemos e quanto pelo Brasil afora, não é só nos rincões, mas nas grandes cidades, isso também ocorre. Tá bem. Professor, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Boa noite. Juliana.